Meu nome é Adma Primo e eu estou aqui com o Dr. César hoje. Obrigada pela sua presença, para nós tratarmos de um assunto meio polêmico e delicado, o homossexualismo. Obrigada pela presença, Dr. César, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado também, Adma. Eu estou contente pelo convite da 3ABN para vir aqui outra vez e participar dessa programação para ajudar as pessoas e servir a Deus. Vamos começar com a primeira pergunta. O homossexualismo, ele é uma doença ou uma opção de comportamento? Adma, eu estive até, quando eu pesquisei na internet sobre esse assunto algumas vezes, né, para fazer um estudo sobre esse assunto, realmente essa pergunta, ela sempre tem artigos com essa pergunta, né? E a pessoa até já começa a explicação falando isso. É uma escolha ou não é uma escolha? Olha, para começar essa nossa conversa aqui, anos atrás, o Código Internacional das Doenças, que a gente como médico usa para poder classificar as doenças num laudo, numa história clínica do paciente, classificava o homossexualismo como doença, com patologia, como a gente chama, né? Era o CID, né, o Código Internacional das Doenças, e o DSM, que é usado aqui nos Estados Unidos. Então, era classificado. Eu não tenho certeza se são 2 versões para trás ou 3, então, de lá para cá, eles tiraram essa classificação do homossexualismo como doença e não mais entrou, então, nessa lista. Eu tenho um livro comigo, é um livro que está esgotado em português, escrito por um psicanalista inglês, chamado Dr. Anthony Storr, um livro com base científica em que ele diz, o nome do livro é Desvios Sexuais. É um livro esgotado, mas bem interessante. Graças a Deus eu consegui esse livro e ele explica de que, na visão dele, ele é um psiquiatra e psicanalista, de que o homossexualismo é um desvio, né? Há outros autores hoje, mais modernos até, que ainda confirmam essa ideia, embora exista algum ramo da ciência que está tentando explicar pelo lado da genética. A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, sobre isso mais adiante. Então, na verdade, o homossexualismo, essa é a maneira como eu vejo, e a maneira como eu vejo, profissionalmente falando, como psiquiatra, tem a base bíblica. Então, quero colocar isso já aqui, que inevitavelmente, felizmente, eu acho, Deus me deu essa maravilha de compreender pela Bíblia. Aliás, tem um texto aqui que eu queria ler agora, viu, Adma, para ser como a base do nosso pensamento, da nossa discussão hoje aqui, que se encontra no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6, e os versos de 9 a 11, que nessa versão que eu tenho aqui diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Verso 10, não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aqui está homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os alcoólatras, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o verso 11 é magnífico, diz assim: e essas coisas é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo descreve essas características de comportamento humano como não podendo entrar no reino de Deus quem mantiver isso, e ele coloca, então, no verso 11, de que essas pessoas, ou pessoas com esses problemas, elas receberam ajuda, elas tiveram modificação de comportamento, então, portanto, foram perdoadas, receberam a justiça de Jesus e vão estar no céu. Então, há um meio de escape, que é o que a gente vai falar mais no final do nosso programa hoje, né? Então, voltando à pergunta que você fez, quer dizer, será que o homossexualismo é uma doença ou é uma opção? A gente tem que entender de que uma coisa é a orientação sexual, ou seja, a orientação sexual é o que a pessoa vai desenvolvendo ao longo dos anos, da sua infância, adolescência, que é aquilo pelo qual ela se sente atraída, né? Pelo sexo feminino, pelo sexo masculino. A conduta desenvolvida ao longo dos anos de convívio familiar, no qual a pessoa vive, né, ali, ela vai fazendo algumas escolhas, ou seja, tem uma linha de homossexualismo que diz que não é questão de escolha, não, né? E, na verdade, é uma escolha muito sutil, ou seja, a criança, o pequeno, o jovem,
homossexuais são mais homens do que mulheres, de 10 a 15% são homens, de 2 a 5% são mulheres que se tornam homossexuais, essa é uma média dos estudos. Então, com o passar dos anos da infância, alguma coisa vai acontecendo em que aquela mente, meia subconscientemente, sutilmente, de uma maneira que não é muito bem percebida, não é que o garoto diz assim, eu agora vou começar a olhar para os garotos, não mais para as garotas. Não é consciente isso, não é? Mas há alguns posicionamentos em que o jovem vai tomando, sabe? É como um caminho que você vai pegando para aquele caminho e não por um outro, que seria mais saudável, por alguma razão. E aí, junto com outros fatores que a gente vai falar, vai surgindo essa, vamos chamar assim, esse comportamento e essa decisão de ficar nessa postura homossexual. Eu repito, não é uma decisão assim claramente consciente, mas tem alguns momentos em que, por alguma razão, que a gente até não consegue compreender bem, a pessoa coloca o pé para cá e não para lá, né? Em relação às suas sensações, emoções, em relação à sexualidade. Obrigada. Eu tenho outra pergunta. Uma pessoa, ela nasce menino ou menina homossexualmente? Essa é uma pergunta bem interessante também, viu, Adma? Porque a ciência ainda não provou de que alguém nasce homossexual. Há uns estudos que mostram que parece que há um gene, que ali teria, aquele gene carregaria, vamos dizer assim, a preferência sexual, ou a grande força da sua conduta sexual, mas isso não é determinante, ou seja, o fator genético ele não determina que alguém vai ser homossexual. Se isso fosse verdade, se a genética explicasse tudo, se a pessoa realmente nascesse homossexual por influência genética, então pai e mãe que fossem homossexuais, todos os filhos teriam que ser homossexuais. Isso não é verdade, não se encontra isso na prática clínica, vamos dizer assim, do dia a dia, na realidade da vida. Para você ter uma ideia, e os que estão assistindo o programa também, estudos feitos, por exemplo, com esquizofrênicos que tiveram o pai e a mãe esquizofrênicos e tiveram filhos gêmeos idênticos, que a gente chama de gêmeos univitelinos, né? Que vieram de um ovo só. Então, um ficou esquizofrênico e o outro não. Então, você vê que a genética, ela não explica tudo. Então, ou seja, o homossexual, a ciência não provou ainda, e eu particularmente não creio nisso, ele não nasce homossexual. Ok. Obrigada. Então, o que causa o homossexualismo? É uma combinação de fatores, viu, Adma? É um conjunto de coisas, vamos dizer assim, pode existir uma predisposição genética no sentido de que uma criança pode ser mais sensível para questões de afeto. Eu dou um exemplo assim, o que eu quero dizer com predisposição genética? Vamos dizer assim, se você nasceu com tendência à alergia à poeira. Geneticamente você é alérgico, vamos dizer assim, tem a tendência a ter alergia, é sensível à poeira. Se você viver num ambiente com muita poeira, nossa, vai ser um desastre, né? Vai ter escorrimento nasal, reação de pele, quem sabe asma, né? Um monte de coisa, vai ter que fazer nebulização. Mas se você geneticamente nasceu com a tendência à alergia à poeira, mas vive num ambiente sem poeira, não vai ter nenhum problema. Né? Então, o que faz o indivíduo adotar uma conduta homossexual é essa predisposição genética para sensibilidade afetiva, um meio ambiente disfuncional, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais na frente, né? Ou seja, o meio ambiente onde a criança viveu ali tem algumas coisas que podem favorecer para que ela pegue um caminho de um erotismo afetivo. A própria sensibilidade pessoal dessa criança, algumas crianças são mais sensíveis para certas situações do que outras crianças, né? Exemplo, se você tem 2 filhos e um chega para você um dia e fala assim, mãe, vamos jogar bola comigo, vamos, sei lá, jogar peteca e tal, e você fala, não, mãe está ocupada agora fazendo aqui a comida e tal, então tá bem, depois eu brinco com você, e esse filho vai embora, contente, alegre. O outro irmãozinho chega, mesma escola, mesma mãe, mesmo pai, mesma religião, diz a mesma coisa, mãe, vamos brincar comigo e tal, e a mãe está ocupada e você diz, não, agora a mamãe não pode, e essezinho, você assim, será que ela gosta de mim? Será que não? Então você vê, um reage diferente do outro, embora o ambiente é o mesmo, a casa é a mesma. Então esse é que eu chamo de sensibilidade pessoal. Então os homossexuais têm uma sensibilidade pessoal que isso é herdado, isso realmente é genético, né? Não homossexualismo, mas há uma sensibilidade afetiva.
Também nós temos que pensar, né, a palavra de Deus mostra claro isso, né, Adma, de que a pressão espiritual, né? Há uma guerra espiritual e que quer destruir as pessoas com comportamentos que não são os comportamentos que realmente são os adequados. É verdade. Mas mesmo havendo uma predisposição genética para o homossexualismo, todos os descendentes do homossexualismo não teriam que se tornarem também homossexuais? Exatamente, isso que eu estava falando antes, né? Quer dizer, a genética, ela não explica tudo, né? Se um ambiente da infância for funcional, ou seja, se a criança, até vamos dizer, um filho de um homossexual, ou de uma pessoa, eu já atendi pacientes que são casados e que ele ou ela, né, são homossexuais, ou eram homossexuais, ou tinham, ou têm, né, e depende de cada história, é uma história, mas tinha essa orientação sexual, embora casados, né? Então, na genética desse indivíduo, o que ele transmitiu para um filho foi, e a ciência mostra isso, que nós transmitimos para os filhos algumas características de temperamento, né? Forma de reagir. Tem até uma frase popular que diz assim, os medos dos pais são os medos dos filhos, né? Então, isso é meio parecido. A gente copia, assim, do pai e da mãe algumas coisas, inclusive como reagimos na vida. Não só o físico, o nariz, o olho, a boca, o jeito de andar, mas também as emoções. Então, mas se a família que teve um pai ou mãe homossexual com um filho, esse filho vive num ambiente que tem afeto, tem respeito pelos limites, tem esse pai ou essa mãe, embora com sua pressão, vamos dizer, interior de homossexualidade, não deixa isso traspassar para o seu filho, luta com Deus para ter a vitória sobre isso, e essa criança então é amada, ela é respeitada, né? Ela vai crescer bem nesse ambiente, então a genética não vai, ela vai ser anulada, vamos dizer assim, a predisposição vai ser anulada por um bom ambiente infantil, né? Então realmente isso, a genética não explica tudo. Ok. Obrigada, doutor César. O senhor não acha que a visão sobre o homossexualismo que o cristianismo tem, de que se trata de um distúrbio, um desvio, não é um preconceito e discriminação contra o homossexual? Sabe, Adma, eu já fui acusado disso, porque no Brasil eu já escrevi artigo para Vida e Saúde, para outras revistas lá e jornal também, em relação à homossexualidade. E fui atacado, sabe? Teve grupo gay da Bahia que mandou carta para mim, assim, acusando, desaforado, ameaçando, e realmente essa pressão. Dizendo que eu era preconceituoso, que eu estava fazendo uma discriminação. Os cristãos não fazem, os cristãos verdadeiros, eles não, que estão ligados com Jesus mesmo, de alma, de corpo, de coração, eles não fazem discriminação contra ninguém, né? Agora, é importante... E a Bíblia também, ela não faz discriminação. Esse texto que eu li aqui, né, da Bíblia, ele não está fazendo uma discriminação. Quando Deus aponta um defeito, um pecado, um desvio, né, um transtorno de caráter, quando a Bíblia fala disso, né, que não vai entrar no céu, quem tiver isso, não está fazendo, discriminando a pessoa, está dizendo assim, isso não faz você feliz, no céu a gente quer que você seja feliz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo isso, né? Então eu vou te ajudar a vencer esses defeitos, então eu vou colocar aqui quais são os defeitos que você precisa vencer, com o meu poder, com a minha graça, né? Então a Bíblia não coloca para discriminar, coloca para dizer assim, já que você tem esse problema aí, que você reconheceu que tem, por várias razões, eu vou te ajudar para que você entre no céu, inclusive entre no céu já aqui agora, já consiga perceber aqui e viver a paz interior, a alegria. Então, você veja bem, quando Jesus lidava com pecadores de vários tipos de problemas, né? E ele disse que o pecado no pecador já julga o indivíduo, né? Não é Jesus quem está julgando a pessoa, né? A pessoa, tem uma passagem na Bíblia, várias passagens, que diz assim, a malícia matará o ímpio. Olha que interessante, né? O que destrói o ser humano é o mal que está dentro dele. Então, quando Deus aponta uma coisa que é um defeito, que está nos destruindo, Deus aponta para dizer assim, isso está matando você, vamos resolver. Você quer que eu resolva isso para você? Então, não é discriminação, né? Então, você veja bem, para despertar o desejo de saúde no indivíduo, é que a Bíblia então mostra essas características e oferece a solução. Você veja bem, quando você busca uma cura interior, a pessoa aceita que tem um problema e olha na palavra de Deus, que, né, olha a lei de Deus que é o espelho. Nossa, eu preciso mudar, eu realmente tenho esse problema. Então Jesus vem e diz assim, eu vou te ajudar.
né? Então não tem discriminação realmente. Os homossexuais, os gays assumidos, dizem que eles não querem libertação da homossexualidade que o cristianismo oferece. Eles querem a aceitação da sociedade, da sua conduta e orientação sexual. E agora? Realmente é verdade isso, né? Quem assume a homossexualidade e não quer mudar, eles não têm interesse em nada do que o cristianismo fala, né? Mas olha, é importante pensar o seguinte, viu, Adma? Isso é um grupo de pessoas que têm homossexualidade, mas nem todos os homossexuais querem seguir como homossexuais, né? Os que querem e partem da ideia de que nasceram assim, o que nós já falamos aqui, que geneticamente a ciência não provou ainda que a pessoa nasce homossexual. Ou então que é uma opção válida, que é democrática, eles apelam até para a política, né? Nós somos um país de liberdade, então tem direito de ser. Tá, você tem direito de ser, mas você não tem direito, o homossexual não tem o direito de querer que a sociedade, ou que a igreja, sei lá quem for, aprove a homossexualidade. Isso aí também, aí já é uma ditadura, vamos dizer assim, né? Na verdade, esses gays assumidos, eles não estão dispostos a querer mudar. Mudar é difícil. É realmente difícil. Qualquer coisa mudar nosso comportamento não é fácil, né? De tantos anos vivendo a mesma situação. Mas eles não estão dispostos a mudar. Então, eles apelam em nome de, nós somos discriminados, então, coitado de nós, sabe, temos que mudar isso e tal. Não, realmente não é por aí, né? Isso é uma coisa, a gente tem que respeitar, não discriminar os homossexuais, mas uma coisa é respeitar e não discriminar, e outra coisa é dizer que a homossexualidade é um padrão normal de comportamento. Ok. Mas não existe mesmo discriminação contra homossexuais? Olha, Adma, eu acho que sim, é verdade. Eles têm razão, em certo sentido, existe uma discriminação, sim. E isso é errado, a discriminação é errada. O preconceito é errado, a discriminação é errada. Sabe, quando eu, César, eu olho um gay, eu olho uma pessoa homossexual na rua, com a televisão, em qualquer lugar, depois que eu estudei esse assunto, depois que eu atendi pessoas com homossexualidade, eu já atendi pessoas que vieram a mim homossexuais porque queriam resolver um outro problema, não a homossexualidade, e já tive muitos jovens, moças e rapazes que vieram a mim querendo resolver o problema da homossexualidade, alguns até dizendo assim, doutor César, eu vou me matar, eu vou suicidar porque eu não sei como resolver, não consigo viver com isso, então é uma gradação de sofrimentos que a pessoa tem. Então, quando eu vejo uma pessoa gay, eu não tenho dentro de mim assim, uma discriminação em relação a essa pessoa. Eu olho o que está atrás desse comportamento, né? E eu penso assim, nossa, é um sofrimento bastante grande, né? Então, existe discriminação também na sociedade, discrimina-se muita coisa, discriminação contra divorciado, né? Mesmo na igreja, né? Discriminação contra a mãe solteira, discriminação contra aidético, discriminação contra alcoólico, né? Achando que é o sem vergonha, né? Não é sem vergonha, o alcoólatra, de cada 100 pessoas que bebem, 14 tem a doença do alcoolismo, não é sem vergonhice, né? Então, tem discriminação racial, né? Aqui nos Estados Unidos, às vezes eu pergunto ao branco e ao preto, assim, particularmente, vem cá, na sua opinião, quem discrimina quem? O branco discrimina o preto ou o preto discrimina o branco? Então, tem esses preconceitos, né? Então, mas a base do nosso pensamento e avaliação é a palavra de Deus, quer dizer. Então, Deus diz na Bíblia que Ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Essa é a verdade, né? Agora eu posso aceitar essa verdade e não discriminar a pessoa que é homossexual. Obrigada. Então devemos evitar preconceito contra homossexuais? Claro, evitar preconceito contra qualquer pessoa, né? Mas há uma diferença entre evitar preconceito e aprovar a conduta. Isso é diferente. Os homossexuais parece que eles querem ambos, eles querem que pare com o preconceito deles, contra eles, e que aprove a conduta deles. Né? Mas pela palavra de Deus, a gente não pode fazer isso, porque não é o caminho da saúde. Você vê que Jesus, diante daquela prostituta, né? Maria Madalena, né? Que tinha, vamos dizer assim, um transtorno sexual, né? Então, o que ele fez? Ele não teve preconceito com ela, ele não discriminou aquela mulher, mas ele também não aprovou. Ele disse, vai, eu não te condeno, eu te perdoo, eu te aceito, não te discrimino, mas não peques mais. Olha que interessante, né? Afinal, o que é homossexualismo, psicologicamente falando? Essa pergunta é bem importante, viu, Adma, para a gente entender isso aí. Eu acho que se o nosso público puder entender, aqueles que têm preconceito contra o homossexual,
aqueles que não sabem ajudar, vão poder ser ajudados, é o que eu espero, né? Quer dizer, em uma palavra, homossexualismo, na minha maneira de ver, né, é uma busca erotizada para profundas necessidades de afeto. É a forma de buscar afeto por um canal erótico. Esse é o conceito que eu acho de homossexualismo. Ok. Mas pessoas heterossexuais não podem também buscar nas sexualidades exageradas compensações afetivas que não conseguem ter numa relação em que carinho fique na esfera do carinho, sem se voltar logo para o erotismo? É verdade. Os homossexuais, em geral, eles logo acusam assim, mas para pessoas heterossexuais também tem muitos problemas sexuais. É verdade, tem sim. Né? Mas o que acontece num distúrbio, pessoas que são heterossexuais, mas que são viciadas em sexo, por exemplo, isso também não é uma normalidade, né? É uma alteração, é verdade, mas isso não faz com que o homossexualismo se torne, então, uma normalidade, né? Então, muitos heterossexuais eles têm essa compulsão pelo sexo genital, vamos dizer assim, e isso não é normal. Okay. O que ocorre na mente e na vida de um rapaz que se torna homossexual? Isso é bem importante de ser compreendido, viu, Adma? Vamos pensar em termos agora de homossexualidade masculina. Vou usar esse modelo aqui. Então, o menino que cresce no ambiente em que favorece, vamos dizer assim, essa homossexualidade, ele tem, em geral, uma imagem masculina paterna muito fraca, muito apagada. Esse pai desse menino, ele é distante, afetivamente falando, né? Pode até estar presente fisicamente, mas é distante. Ou é muito crítico com o menino, ou não conversa, ou não toca, ou não abraça, ou não está disponível, né, para esse garoto afetivamente falando, né? Então, a imagem que o menino vai fazendo de um homem é uma imagem borrada, vamos dizer assim, fraca, né, frágil, não serve, não entra para ele assim, nessa identificação. Às vezes a mãe desse menino é uma mãe muito dominadora, uma mãe muito possessiva, né? E às vezes essa mãe tem aquele filho como sendo um aliado a ela, na solidão que ela sente por algum problema com o seu marido, então ela se agarra nesse menino, né? Às vezes a mãe pode ser sensual com o menino também, de alguma forma, sabe? Não se cuidar com a roupa e, sei lá, abraçar muito, beijar muito. Esse rapaz, em geral, também pode ser muito sensível para questões de afeto. Então, esse é um padrão muito assim encontrado. Nem todos os rapazes que são homossexuais, eles tiveram esse tipo de história, mas muitos tiveram. Isso a ciência já sabe, é o padrão clássico assim de explicar, né? Obrigada. Mas uma mãe afetiva e próxima do filho não ajuda para criar desejo por mulheres? É uma boa pergunta que você faz, porque dá essa impressão, né? Mas se a mãe foi tão afetiva com o menino, então por que ele não teria grande atração por mulher? É porque às vezes existe uma ambivalência. A ambivalência em psicologia é duas coisas opostas, ou seja, a mãe pode ser muito afetiva, muito apegada, mas ela pode castrar esse menino, pode ser muito, como eu disse, dominadora, muito superprotetora desse menino e às vezes tentando compensar a ausência do pai, ela sufoca esse garoto. Então, isso vai ser, por um lado, bom para o menino, porque ele sente, uau, eu tenho uma mãe aqui muito cuidadora de mim, muito perto, mas, por outro lado, é muito sufocadora também. Então, isso lá na frente pode dar a ele a sensação de que as mulheres vão sufocá-lo demais. Então, isso pode contribuir, entre outros fatores, para que ele não tenha essa atração pela pessoa do sexo oposto, né? Ok. Todo homossexual masculino tem essa história igual? É o que eu falei, não tem essa história igual, alguns casos são diferentes, mas esse realmente é o caso mais clássico que a gente encontra, né, para o homossexualismo masculino. Okay. O homossexual sofre por causa do homossexualismo? Sabe, eu já tive assim, paciente homossexual que não queria abandonar, né, a conduta, não tinha nenhum interesse em mudar, e falou, não, eu não sofro nada, para mim está tudo bem, eu me sinto ótimo, feliz, assim. E se sentem, mas eu acho que é uma sensação superficial, porque no fundo, nem sempre, no fundo, inconscientemente, é impossível você estar vivendo uma coisa que Deus não aprova e ser feliz. É impossível. É uma camada superficial de felicidade, né, que eu acho que eles podem sentir, e eles podem realmente reprimir muito a dor que sente por ter realmente essa conduta. E, na verdade, é uma angústia muito enrustida que existe nessas pessoas, né? E é possível o homossexual mudar? Olha, Jesus disse, não é, Adma, tudo é possível aquele que crê, né?
Então, eu acho que é possível pela fé, pela palavra de Deus, pela ajuda, né, aprender a ter uma conduta diferente. E o primeiro passo é aceitar a impotência e ter o desejo de mudar. Aceitar que é impotente para mudar, que não consegue sozinho, ao invés de, vou assumir isso aqui porque eu tenho que assumir mesmo. Não, se você quer mudar, Deus vai ajudar a mudar sim. Ok. Como ajudar um homossexual, rapaz ou moça, que queira deixar o homossexualismo? Então é importante entender que eu não devo ter preconceito, achar que, por exemplo, é sem vergonhice a homossexualidade. Não é. Alguns são, mas o sofrimento em si não é uma sem vergonhice, né? Entender que pode ser difícil para essa pessoa mudar vai exigir uma luta interior, vai ser uma batalha que ele vai ter que viver, ou ela, durante um tempo, mas explicar que muitos conseguem, sim, é verdade que conseguem, vários até conseguem passar a ser heterossexuais, e outros não, outros ficam ainda como sem o desejo heterossexual, mas não mais cedendo aos seus impulsos e vivem sob o controle de Deus com a sua afetividade e a sua sexualidade. É importante explicar para essa pessoa de que ela viver como homossexual é mais uma questão de escolha que ela pode ter na vida dela do que de uma determinação biológica, né? E realmente ser empático com as lutas que ela vai ter. Eu acho que é importante ajudar a pessoa a desabafar, deixar ela falar sobre como é que está sofrendo com aquilo, qual a luta que ela tem na vida dela. Você vai escutar ela desabafar sem ficar recriminando, né? Dizer que ela é uma pessoa digna como qualquer outra, né? Dizer que ela tem um valor diante de Deus, que Deus vai ajudá-la a vencer, também ajudar essa pessoa a compreender que existem pessoas heterossexuais com os problemas sexuais também, não é só o homossexual, ajudar essa pessoa a compreender de que ela teve uma criação afetiva, o que houve na sua infância que fez com que ela tivesse esse tipo de comportamento e que ela pode realmente, com a ajuda de Deus, ir mudando, falar que ela é responsável pela conduta que ela tem que ter e recorrer a Deus, à palavra de Deus e ao aconselhamento cristão. Doutor César, muito obrigada. De nada. Mais uma vez. E estou ansiosa para o nosso próximo tópico, tá? Muito obrigada mesmo, é um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Obrigada a todos vocês pela audiência. Temos mais. Doutor César vai estar aqui mais vezes. Muito obrigado e que Deus os abençoe.